Potiguar. A você que nos acompanha de segunda a sexta-feira, às 7h30 da manhã, pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, o www.potiguarnoticias.com.br, e também aqui pela telinha da Band. O nosso abraço, o nosso muitíssimo obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia. No segundo bloco do programa de hoje, nós vamos conversar com o Misael Xavier sobre literatura. Ele lançou 2 livros e vem aqui apresentar para você, caríssimo telespectadora. Neste bloco, nós vamos conversar um pouquinho sobre educação. Está conosco aqui sobre a UFRN, sobretudo, está conosco a professora Maria Ângela Ferreira, que é presidente, a nova presidente da Durne Sindicato, substituindo o professor João Bosco. Professora, muito obrigado por estar conosco no programa de hoje, tudo bem? Tudo bem. Bom dia a todos os telespectadores e de antemão já agradeço o convite por essa oportunidade de estar podendo esclarecer a nossa situação, a nossa realidade, né, da UFRN. Está sendo divulgado um plebiscito e me parece que esse plebiscito traz uma polêmica, porque ele usa os meios tecnológicos, o SIGA, a internet, enquanto tem uma corrente que defende que tem a assembleia, os debates. Queria que a senhora nos esclarecesse como é que é isso. Historicamente, a gente tem usado, né, no movimento sindical, de uma maneira geral, esse debate presencial em assembleias, e é onde a gente consegue realmente tirar dúvida, discutir, e é um fórum importantíssimo. A gente apenas hoje, né, com a tecnologia, acrescemos mais um método, mais uma forma de consulta e de discussão, que é o eletrônico. Uma coisa não elimina a outra. De jeito nenhum, não elimina. Nesse momento, a gente, inclusive, não convocou a Assembleia por causa do período, né, de férias, né, o campus está esvaziado. Então, a gente fez essa opção de fazer imediatamente o plebiscito, porque é algo um pouco emergencial, né? Mas a gente pensa em convocar a Assembleia posteriormente. Então, as pessoas podem dar a sua opinião de suas próprias casas? A gente está sempre informando, entrando em contato, né? As pessoas estão viajando, mas estão recebendo os esclarecimentos sobre a proposta, né, que está sendo, sobre as negociações com o governo, né? Nós tendo muitos retornos por e-mail, né, via eletrônica, às vezes até por telefone também, sobre o andamento das negociações com o governo. Nós fizemos, apesar de não estarmos em greve, nós fomos ativos, né, e fomos para a mesa de negociação, junto à nossa entidade nacional, que é o PROIFES, para fazer essa negociação. Professora, muitas pessoas estranham porque a maioria das universidades, dos campos universitários, dos outros estados entraram em greve, e Natal, e parece que só mais uma, além de Natal, a Universidade de Minas Gerais, não entrou em greve. E a senhora poderia nos esclarecer por quê? O indicativo de greve, né, que foi para o dia 17 de maio, que foi convocado, deflagrado pelo ANDES, que é uma outra entidade nacional representativa de algumas universidades, algumas associações docentes. Para o dia 17 de maio, nós discordamos dele, né? Nós discordamos porque nós estávamos na mesa de negociação. E nessa mesa de negociação estão sentadas 3 entidades docentes e mais o governo. Todas tinham acordado com o prazo do dia 30 de maio para que terminassem, que o governo apresentasse uma proposta e a gente fosse discutir essa proposta. E aí o ANDES se antecipou e convocou a greve no meio da negociação. Deflagrou a greve antes de esgotar o diálogo. Antes de esgotar o diálogo, exatamente. Então, nós não concordamos com isso e realizamos uma consulta plebiscitária, e foi curioso isso, porque foi realizada uma assembleia. Nessa assembleia, venceu pela greve, né? A greve venceu na votação com a diferença de 5 votos, mas quando nós levamos para o plebiscito referendar essa assembleia, né, esse resultado, o plebiscito derrubou essa decisão, né? Grande maioria, mais de 60% dos docentes disseram que não era o momento de se fazer greve. E aí a gente apontou para fazer a greve quando iniciasse o próximo semestre. Por quê? Porque exatamente o prazo final que o governo era o prazo final que o governo tinha dado. Quando a gente percebeu que nós iríamos deliberar essa greve, né, a gente viu que já estava no final do semestre. E aí a gente também
diferentemente de outras universidades que entraram em greve em plenas férias, nós achamos que isso era um contrassenso, que era melhor a gente não iniciar o próximo semestre, né? E foi nessa direção que nós apostamos na negociação mais uma vez e apontamos para uma paralisação de não começar o semestre caso as negociações não avançassem. Mas aí terminou o semestre, os alunos não ficaram prejudicados? Não ficaram. E em muitas universidades, o semestre que estão dizendo que estão em greve, o semestre também foi concluído, né? Como quer dizer, é uma greve, mas uma greve meio com um jeito de férias. Exatamente, isso que a gente observa. A senhora substitui agora o professor João Bosco, que teve a missão de fazer essa mudança de postura na Adurne, transformando a Adurne em sindicato. O que vai ter de diferente do que propôs o professor João Bosco na sua gestão? Nós fomos eleitos, né, com essa nova proposta, né, desse sindicalismo que a gente entende que tem que ser propositivo, que tem que apostar na negociação, no diálogo, né? Então, nessa proposta do governo mesmo, que foi apresentada e que a gente está plebiscitando para amanhã, para hoje, ontem e hoje, né? Exatamente, nós interferimos, nós negociamos, nós fizemos 15 proposições para o governo e conseguimos, né, que fossem aceitas pelo governo. Então, nós melhoramos a proposta. Então, essa é a grande diferença. A gente não chega lá, apresenta a proposta e depois o governo aceita ou não aceita. A coisa não é tão pragmática assim. A gente tem que tentar interferir. Na proposta. Isso foi o que a gente fez. E a proposta melhorou. E por isso que a gente está defendendo. Quais foram, professora, os avanços? A senhora pode citar? Então, a gente teve reajustes salariais significativos, né? Assim, a partir do salário de julho de 2010, que foi um dos maiores salários dos últimos 10 anos, certo? A gente, fazendo uma projeção até 2015, nós tivemos um reajuste salarial que contempla toda a inflação e ainda tem um aumento real de 4%, em média, certo? Então, do ponto de vista salarial, a gente manteve o salário que era um salário de julho de 2010, que era um dos mais altos nos últimos anos, com esse aumento real ainda. E em relação à carreira, também nós tivemos alguns avanços, que foi sugerido também pelo PROIFES, conseguimos hoje ter uma perspectiva de carreira melhor, né, já que tem uma outra classe que era um pouco inacessível para os docentes, hoje vai ser acessível, que vai ser a carreira de titular. A classe de titular que nós vamos ter condições de alçar, de chegar no topo da carreira, que era muito difícil, porque a gente tinha que concorrer, tinha que fazer um outro concurso público, concorrer com vários candidatos externos, né? E hoje ela dentro da carreira fica mais acessível, então há uma perspectiva maior para os docentes de ascender nessa carreira, né? Então, isso foi muito importante também. Porque é uma carreira para a vida toda, né? A carreira docente, quem escolhe, e por esse caminho, a vida toda caminhará por esses trilhos. Né? E o reajuste ficou entre 25% e 45%, dependendo se não incluir os 4% que foi dado esse ano, então seria 40%. Mas ainda tem 25% e 40% de reajuste. Quer dizer, não é o que estava pedindo, mas foi um avanço. Vamos dizer assim, não é a carreira nem o reajuste dos nossos sonhos, né? Lógico que a gente estava pedindo muito mais, mas numa negociação a gente não leva tudo que quer. Então, a gente, para não perder, a gente avança devagar, né? Então, tem muitas coisas que, inclusive, vão ser discutidas num grupo de trabalho que vai ser formado, né, pela entidade docente, pelo governo, para a gente estar discutindo, inclusive, critérios de ascensão. Isso é de forma permanente, né? Exatamente. Professora Maria Ângela Ferreira, queria agradecer, presidente da Adurne Sindicato, a sua presença aqui no Conexão Potiguar, lhe passar o jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas, e desejar à senhora boa sorte na condução dessa importante instituição. Obrigada. Muitíssimo obrigado. A todos. A você que está nos acompanhando, não saia daí. No próximo bloco nós vamos conversar sobre literatura. Estará conosco